Você se encontra num dilema. Você está agora na beira de uma encruzilhada, onde tem 1, 2, 3, 4 possíveis caminhos. Todos eles têm o potencial de impacto de definir o teu futuro. E tu não está conseguindo decidir. Só que cada segundo que tu tá segurando essa decisão tá te corroendo, deixando ansioso, porque tu parece que de repente tu vai perder uma oportunidade ou outra e vai ficar tarde demais. E você simplesmente tem que decidir. Hoje eu vou te ensinar como, com 3 simples perguntas, resolver essa indecisão e se comprometer com o caminho. Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Talvez nesse instante tu não esteja num dilema, mas com certeza já esteve num no passado. O que vale a gente pensar um pouco sobre ele e aprender. Ou é bem provável que tu vai ter um no futuro. Dilemas fazem parte da jornada humana, por isso que é muito comum em diversos mitos, dos mais antigos, de todo tipo de fonte, a gente encontrar com dilemas existenciais. E de alguma forma essa dúvida sobre qual é a ação correta, como prosseguir, meio que define a humanidade. Porque um animal não consegue fazer isso, o animal só move baseado no instinto dele. A gente tem o discernimento, a gente tem essa mente racional, então a gente tem o poder da escolha, o que é a nossa maior dádiva. Mas também às vezes parece que é uma maldição, né? Se simplesmente eu tivesse escolha e só seguisse não assistindo, parece que tem uma fluidez e uma leveza, e porque só quem já realmente teve numa encruzilhada e num dilema difícil de decidir sabe o peso que tem essa indecisão. E cara, nos corrói saber que uma escolha pode mudar totalmente a nossa vida. Então, não é fácil ser humano. Ser humano não é fácil, mas a gente consegue. Principalmente com as ferramentas corretas e usando a maldição, transformando num dom, que é a própria lógica, para nos libertar da indecisão e se comprometer com o caminho. É importante a gente pensar que o que motiva essa estagnação, essa paralisia, essa dificuldade de decidir é basicamente o medo de eu perder alguma coisa melhor ou o medo de eu ir por uma decisão que vai aumentar minha dor e meu sofrimento. Então, tem quase aquele FOMO, né? Aquele Fear of Missing Out, que é e se o outro caminho for melhor? Que eu não vou conseguir voltar atrás depois. E se esse caminho aqui parece que tá bom agora, mas no final vai me levar para um espaço de muito mais dor e mais sofrimento, e eu não quero sofrer. Então, por isso até talvez é melhor eu ficar parado. Quase sempre o que motiva a nossa paralisia é porque, por mais que a gente não queira ficar aqui onde a gente tá, a gente conhece. Tem uma familiaridade dessa encruzilhada. E qualquer uma dessa decisão, de alguma forma, vai me levar para o desconhecido. E por esse medo, eu prefiro ficar aqui, por mais desagradável e ruim que esteja, pelo menos eu conheço. Eu sei, é uma dor que eu consigo lidar. É um mal que eu conheço, né? Agora, quando eu entro lá, pode ter um mal muito pior que eu desconheço e pode me destruir. Então, eu preciso decidir, mas também eu não sei. Aqui é mais seguro. Então, é legal tu identificar isso, que se tu tá indeciso, tu provavelmente tá buscando essa segurança, essa paz desse espaço conhecido, e tu tá com medo do desconhecido, tu tá com medo do variável, tu tá com medo do risco, né? Então tem um lado teu que talvez não queira tanto correr esse risco, e daí tu quer fazer a conta perfeita de qual que é a parte que tem o melhor custo-benefício, que tem o melhor risco-retorno, que tu fica menos exposto para conseguir dar esse passo, com a ilusão que tu deu um passo que é seguro. Mas não é, porque a única coisa segura que tem é tu ficar parado. Também não é, tá? Ficar parado, tu tá morrendo igual. Mas essa é a sensação que a gente tem no ego, né? Então tá. Agora vamos pra o que normalmente a gente não pensa num dilema. E quando a gente vira pra esse lado, nossa mente, eu sinto que nos dá muito mais clareza. Que é o quê? Normalmente, quando a gente tá num dilema, a gente fica pensando nas qualidades, nas características que envolve cada decisão. Então,
Se eu tenho que deixar minha faculdade agora e começar outra, eu começo a pensar como que vai ser essa nova faculdade. Se eu consigo pagar essa mensalidade, como que vai ser descobrir um curso novo, talvez estagiar, o que eu vou perder agora na faculdade que eu tô. Eu começo a definir meio que essas características, sabe? Eu deixar um relacionamento que eu tô agora, porque tem um outro que eu tô interessado, eu tô na dúvida, tu pensar, aquela pessoa gosta mais disso, a gente poderia fazer essas coisas juntas, eu vou perder isso que eu já tenho com essa. E a gente foca muito nessas... desse descritivo desse cenário. Então, tipo, se eu for pro Rio de Janeiro, eu sei que vai ter calor e eu vou poder usar a praia, talvez. Se eu for pra São Paulo, talvez seja um pouco mais fresco, eu não sei, mas eu posso ter acesso a mais coisas e ter mais lojas, eu posso ir em parques. E a gente fica perdendo muito tempo em qual a temperatura que eu quero, qual tipo de programa eu quero fazer, nesses descritivos, nessas qualidades da decisão. O que não ajuda muito, porque cada momento um vai ser melhor que o outro e daí tu continua confuso. Melhor do que tu ficar entrando nessas qualidades, nas características, nesse cenário que vai envolver cada decisão, eu te convido tu a observar a tua motivação. O que tem a ver com a qualidade, mas é mais profundo. Que é qual a necessidade que tu tá querendo atender buscando isso e qual a principal coisa que tu tá buscando em cada uma dessas frentes. Então digamos que tu tá no dilema entre continuar nesse trabalho que tu não tá muito feliz, mas tá tudo bem, tu gosta do chefe. Tu tá há alguns anos, mas tu não tá muito feliz. Soltar tudo e talvez começar a empreender, criar teu próprio negócio. Seja lá o que for esse negócio. Em vez de tu pensar como que vai ser tua vida como empreendedor e começando do zero, o que tu vai perder não tendo a segurança do CLT, tu pensa, o que te motiva a ficar? Então, vamos para as 3 perguntas. A primeira pergunta, e no caso de 3 perguntas, pensando num dilema de 2, tá? Tu pega um desses caminhos e tu fala, para esse caminho aqui, eu continuar no meu trabalho, que eu tô médio feliz, né, mas tá tudo bem. Se eu for ficar aqui, por que eu quero ficar? Lista quais são as motivações e as necessidades. Talvez nesse exemplo, tu queira ficar porque é familiar, porque tem um conforto, porque te sente seguro. Então, uma das principais motivações é a segurança. Boa. Então, esse é um caminho. No segundo caminho, tu vai perguntar de novo, o que te motiva a soltar o emprego ou trocar esse relacionamento por outro para começar a empreender? E daí tu fala, eu não sei, meu sonho é fazer cookies. Eu adoro cozinhar, fazer pão de fermentação natural, abrir uma consultoria de marketing digital, de RH e ajudar outras empresas. Tá, sonho? Como assim? Me explica melhor, o que tu quer então? Não sei, eu sinto que eu queria ter problemas que são diferentes, são mais desafiadores, talvez eu me sinta mais realizado, tá? Então, o que tu tá buscando ali é um senso de propósito. Diferente. Tem outras coisas, de repente tu quer um pouco do dinamismo, de ter clientes novos e não ficar sempre fazendo o mesmo trabalho que tu tem no teu CLT. Então tem um senso de, talvez, aventura, de aprendizado e várias outras coisas, tu vai listando. Então, a primeira pergunta, tu vai fazer isso pra cara, se tiver 3 tu faz mais, né? O que me motiva pra ir pra um lado e o que me motiva pra ir pro outro. Se tiver mais, vai continuar te perguntando o que te motiva. E daí, só nessa pergunta, né, tu provavelmente já tem a resposta. A terceira pergunta, hoje vai ajudar a finalizar. Mas tu tem que ver que existem qualidades de motivações. E a motivação por segurança, estabilidade, conforto, elas são motivações de alguma forma inferiores. Ela está sendo movida pelo teu lado temeroso, pelo teu ego. E provavelmente ela não é o chamado mais profundo da tua alma. É mais o esquilinho na tua mente, o teu cérebro reptiliano tentando te proteger da vida. E quando a gente faz as ações baseadas no medo, várias vezes, quase sempre ela não é a ação correta, não é a melhor ação. Porque a gente meio que acaba atraindo um monte de coisa só para se sentir um pouco mais seguro. Então, observa as motivações e vê quais são as qualidades dela. Se tem uma que tem uma qualidade mais superior, que ela tem um chamado maior, que ela envolve algo como eu quero servir mais, eu quero me desafiar mais, eu quero expandir, eu quero crescer. E do outro lado tem,
eu quero ter menos esforço, acho que vai ser menos trabalho, acho que vai ser mais seguro, acho que vai ter menos risco. Que basicamente eu quero fugir. Tenta comparar, e não é uma ciência exata, e ver qual que tem um chamado um pouco mais de se esconder da vida e qual tem mais de se expor para a vida e seguir um chamado maior. Ali já vai ficar mais claro um pouco. E dizer que, na real, não tem tanto um dilema. Na real, tu já sabe qual é a escolha correta, tu só tá com medo de fazer ela. Mas se tu mesmo ficar na dúvida, eu te recomendo a terceira e última pergunta, né? Que é o que motiva para um lado, o que motiva para o outro. E a última é, se eu olhasse esse dilema por fora, como se eu estivesse lendo essa história num livro, ou vendo um filme. E eu tô vendo lá esse protagonista vivendo a vida dele, ele tá seguindo a historinha e ele encontra esse dilema. Para aquele filme ser um filme legal, o que tu torceria pro protagonista escolher? Se desassocia dessa história e vê o que daria uma história melhor. O que te engajaria mais. O que no final das contas, por mais que possa ser mais desafiador e botar em mais risco, tu torceria para que aquele cara fizesse. Se olha de fora e vê qual dá uma história melhor. Qual lá no fundo tu gostaria que ele fizesse. E daí vai ficar muito mais claro, instantaneamente claro, pelo menos bem mais claro do que estava antes. Porque daí tu começa a olhar do jeito não tão envolvido e apegado, do jeito um pouco mais distante. E quando tu sabe que é uma história, tu sabe que é um filme, tu sabe que ele vai passar por desafios e adversidades. E é por conta delas que ele cresce. Então tu não tá toda hora super preocupado que ele não sofra, que nem às vezes a gente tá com a gente mesmo. Morrendo de medo da nossa integridade, de como que a gente vai sobreviver e vendo uma vida temerosa. Quando tu faz esse exercício de ver a historinha sendo contada, tu consegue ver com mais clareza. E deve ficar mais claro qual talvez seja o chamado mais profundo ali. Então se pergunta o que te motiva a ir para um lado, o que te motiva a ir para um outro. Compara as qualidades das motivações e por último se afasta disso tudo e vê qual daria uma melhor história. Por qual decisão eu tô torcendo para que esse protagonista escolha. Pronto. E agora vai ficar muito mais claro do que antes. E sendo bem sincero, mano, já tava na real, né? Eu acho doido que quase sempre quando eu atendo pessoas com dilema, quase nunca tem um dilema. Quase sempre tem a dificuldade de se comprometer com a ação. Por quê? Porque primeiro ele acha que ele tem a possibilidade de ter uma escolha correta e uma certa, o que é uma insanidade. Eu falo sobre isso no podcast, sobre tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, que ganhou o Oscar uns anos atrás, que tem esse delírio que toda decisão muda tudo, e eu tenho que ficar com muito cuidado com cada decisão. Quase como se não existisse um sentido e não existisse algo que está meio que nos levando para um caminho correto. É meio que a visão contrária da metáfora estoica que nós somos como um cachorro amarrado numa carroça. E a carroça é o destino, é o universo, é a natureza, e o cachorro é meio que a nossa personalidade, o nosso ego, achando que tem algum controle, mas na real a carroça vai onde ela tiver que ir. E o cachorro só escolhe se ele vai alegremente ou se ele resiste e se enforca. Existe sentido nisso aqui tudo. Não é você que define. Tu tá cuidado por algo maior e tu tá indo para um caminho. Então, tira o peso, cara, das decisões. E tira o peso também pensando que toda decisão vai te deixar exposto. Não tem... Se tu não quer exposição, tu tem que desencarnar. Tu escolheu encarnar. Tua alma escolheu descer. Então ela escolheu passar pelos desafios. A questão é que tá tudo bem. Os desafios e a dor e o sofrimento. Tu consegue lidar com isso, mano. É muito mais dolorido pra tua alma tu ficar fugindo do bom combate do que tem que ser feito, buscando ter um pouco menos de dor, do que simplesmente se entregar para esse chamado e enfrentar os desafios que tiver, mas sabendo que tu fez a tua parte. Mesmo que eu morra. Porque no final das contas, se eu morrer lutando um bom combate, eu vivi uma boa vida. E eu vim aqui para viver uma boa vida, e não só para ficar evitando a dor. Então entende que qualquer um dos caminhos vai ter dor, e vai ter sofrimento, e vai ter desafio. Pronto. Não tem uma escolha correta. Não tem. Escolhe qual que tu consegue escolher agora, só que se compromete com ela e se joga nessa experiência. E obviamente pode dar uns passos e falar, cara, claramente deu tudo errado, e daí tu pode voltar também atrás. Nada é de fato tão definitivo, cara. Tu pode abandonar um emprego super sólido e se mudar para outro país, tentar uma vida lá e ficar 3, 6 meses, não dar certo, voltar e implorar para o trabalho de volta e bem provável de tu conseguir, porque todo mundo tá procurando gente boa e vocês confiam. Tu entende? Não bota esse peso todo, cara. A questão é, a gente vai enfrentar o desconhecido, a gente vai estar exposto, não tem nenhuma garantia. Qual é a ação correta? Escolhe e se compromete integralmente com ela
e ver como é muito mais suave e mais fluido do que ficar sofrendo a paralisia da incerteza e da dúvida que na verdade você mesmo criou, porque nem dilema tu tem, tu só tem o medo de dar o passo e tomar a ação correta. Então, chega, cara. Ou não chega, vai mesmo com medo. É melhor a gente viver exposto e com medo do que não viver olhando a vida passar. Tu sabe disso, tu não aguenta mais. Por isso que esse dilema tá te corroendo. Então, chega, nem faz as 3 perguntas. Só escolhe um e vai. Pelo menos tu vai descobrir alguma coisa, tu vai aprender algo e tu vai corrigir o teu rumo. Mas tu tá vivendo e não só parando, olhando a vida passar, achando que você é Deus do teu próprio destino. Baixa a bola, mano. Vive em humildade. Tinha um cachorro amarrado numa carroça. Só olha com os recursos que tu tem e faz a escolha. Muito bem, tentei ser mais direto com você, que eu achei que tá precisando, se tu ouvir esse episódio. Eu sei que não é tão simples. Se tu quer a minha ajuda para enfrentar esse dilema, ter as ferramentas para lidar com as consequências, se preparar para isso com ideias estoicas, para realmente viver de peito aberto, cara, a minha mentoria, a gente trabalha especificamente isso. A gente fica junto de 2 a 4 meses, semanalmente, criando sistemas e aprendendo ideias para estar mais centrado, com esse coração imperturbável, essa verticalidade de estar vivendo com coragem. Se tu quer me ajuda para começar a viver isso agora, e alguém que está ali te cobrando e te incentivando, cara, vai ser um prazer te ajudar. Entra no site, faz o cadastro ou manda uma mensagem no Instagram pra gente marcar uma conversa. Se tem alguma pessoa que tá no dilema há muito tempo, que é muito insegura e incerta, faz a bolsa do dia e manda esse conteúdo pra ela e se dá uma sacudida nela. Eu espero que você tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.